Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Priscila Caribé. Esse é o espaço Me Leve Pri, que ele é aberto todas as segundas-feiras às 19 horas. E aqui a gente vai trocar uma ideia para quem quer ter um processo de emagrecimento de forma leve, de forma tranquila, comendo de tudo, sem terrorismo alimentar. Bom, vamos lá. Existem sim alguns aceleradores e alguns sabotadores no processo de emagrecimento. Quais são eles, Priscila? Vamos lá. Vamos começar primeiro pelos sabotadores, tá bom? Então, que são os fatores que geralmente faz com que as pessoas demorem de alcançar os objetivos. Faz com que as pessoas se distanciem do objetivo de emagrecimento de forma tranquila. Faz com que as pessoas ainda continuem com adesão, assim, acreditando que para se emagrecer só é possível às custas de dietas restritivas, de protocolos restritivos, de retirada de tudo o que se gosta. E não é bem assim. Então vamos lá. Vou elencar para vocês aqui os principais sabotadores no processo de emagrecimento. Pessoas que querem emagrecer de forma tranquila e sem radicalismo. Ponto 1. Comer de forma desatenta. Bem aí, gente. Então, pessoas que comem no piloto automático, sabe como é? Que você tá ali na correria de trabalho, não pensa muito, o que tem ali do seu lado, você vai e belisca, abre a geladeira, principalmente nesse período de pandemia, muita gente fazendo home office, as pessoas não se organizam, então a questão da organização também tá bem associada a essa falta de atenção nas escolhas dos alimentos. Então isso é um grande sabotador, comer de forma desatenta e de forma não planejada. Sabe assim, aquela coisa que o que surgir ali eu vou comer? Sabe, gente? Então assim, dentro de um processo de emagrecimento saudável e sem radicalismo, é importante vocês terem um mínimo de organização e planejamento e, consequentemente, atenção dentro daquela organização e planejamento que vocês fizeram. Isso não significa que vocês têm que comer apenas aquelas coisas que vocês pensam, comida de dieta. Pode sim incluir um alimento que você goste, só que de forma organizada. Entenda, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, café da manhã é uma refeição que a gente vai pensar em ter uma composição nutricional, assim, de todos os macronutrientes possíveis, né? Ter uma composição de fonte de proteínas, de fonte de bons carboidratos, de uma fonte de gordura de forma equilibrada, porque eu já expliquei pra vocês que as gorduras são alimentos mais calóricos, então não pode pesar a mão nas gorduras. Mas beleza, então vamos lá. Digamos que você não se organiza e aí não tem na sua casa um ovo, não tem na sua casa uma fruta, não tem na sua casa uma raiz. O que vai restar? Provavelmente algum industrializado, né? Que foi prático, que você comprou no supermercado, algum alimento ali de prateleira. Vai ser uma bolacha, vai ser um pão, vai ser alguma coisa do tipo, um cereal. Ah, Pri, mas você falou que eu queria aprender, que você ia me ensinar a emagrecer comendo de tudo, sem radicalismo. Sim, é possível você comer um pão e emagrecer no café da manhã. É possível você comer uma bolacha, se for a sua escolha realmente emagrecer, porém de forma muito atenta, prestando atenção e de forma organizada e com planejamento. Tá certo? Então isso é um ponto muito importante a vocês pensarem. De verdade, galera, isso aqui que eu tô passando pra vocês não é aquele protocolozinho de nutricionista, aquele beabazinho. São coisas que, se vocês fizerem na prática, vocês vão perceber mudanças consideráveis no processo, no mindset de vocês com relação às suas escolhas alimentares. Tá certo? Então, organização e planejamento juntamente com prestar atenção no que você escolhe para comer, tá? Ponto 2, muito importante, que eu falo sempre aqui, que é o tal de classificar alimento. Como é que é isso, Pri? Se você acredita, associa que algum alimento ele tem o poder mágico de lhe engordar ou de lhe emagrecer, já ferrou qualquer tentativa sua de emagrecer comendo de tudo, sem radicalismo. E que é possível. Por quê? Se você, por exemplo, associa no seu inconsciente que pão, por exemplo, é um alimento que não pode fazer parte da sua alimentação enquanto você, até você alcançar o seu objetivo de X quilos que você queira perder, você se ferrou. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você não resistir, e principalmente se tratando de alimentos que você tem muito prazer, quando você for comer aquele alimento, eu dei o exemplo do pão, mas pode ser qualquer outro alimento, você não vai conseguir ter moderação.
você provavelmente vai exagerar ou na quantidade ou na frequência daquele alimento que você, em algum momento da vida, atribuiu valor àquele alimento. Esse é o alimento que emagrece, antioxidante, alimento limpo, enfim, ou é aquele alimento que engorda, alimento que inflama. Não façam isso. Esse é um grandíssimo sabotador no processo de emagrecimento de pessoas que querem emagrecer de forma leve, sem radicalismo e sem terrorismo alimentar. Então, parem de classificar os alimentos, tá? Sei que parece meio estranho, tipo assim, eu sei que durante muito tempo vocês devem ter crescido e ouvido, enfim, com esses paradigmas de alguns alimentos, né? Poxa, carboidrato demais inflama, engorda, açúcar demais, como é que você tá falando que... Gente, os alimentos, botem na cabeça de vocês. Se você quer ter um processo de reeducação alimentar, de emagrecimento, de forma tranquila, é muito importante você treinar a sua mente para não classificar os alimentos, tá? Os alimentos são neutros. É possível sim você emagrecer comendo um chocolate todos os dias, por exemplo. É possível sim você emagrecer, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas comendo uma fatia de pizza, por exemplo, 2, enfim, 3, o que for. Porque nenhum alimento, ele tem o poder de lhe engordar ou de lhe emagrecer. Tudo tem a ver com a constância do que você vem fazendo e principalmente com relação às quantidades e à frequência dos alimentos que vocês estão comendo. Tudo bem até aqui? Então isso é muito importante que vocês, por mais difícil e meio que estranho que seja, mas podem começar a exercitar esse novo mindset com relação aos alimentos. Que aí as coisas fluem melhor. Beleza? Pronto. Ponto 1, organização e planejamento, juntamente com prestar atenção nas refeições. Ponto 2, vocês classificarem alimentos, isso é um grande sabotador no processo de emagrecimento de forma tranquila. Ponto 3, utilizar os alimentos como fuga da dor e busca por prazer. Isso é muito comum, sempre falo em todas as minhas lives. Nós fomos feitos, todos os seres humanos foram feitos para fugir da dor e buscar o prazer em tudo na vida. Algumas pessoas fazem com compras, outras pessoas fazem com drogas, outras pessoas com jogos. E a comida hoje em dia é um recurso que a gente tem muita facilidade para ter prazer. Então basta 5 minutinhos, você clica ali no iFood que você tem uma comida deliciosa, um banquete ali, né, no seu colo. Só que o que acontece, gente, assim, eu sei que vocês sabem, mas assim, eu falo sempre, eu não vou cansar de falar. Comida não resolve problema. Comida não resolve problema. Ela ameniza ali, ela dá conforto, ela ameniza durante o tempo que ela está durando, 5 minutos, 10 minutos. Depois, o que acontece? Você continua com o seu problema ali, ou pior, porque a depender do exagero que você fez, para se confortar daquele problema, você vai se sentir fisicamente mal, vai se sentir cheio, empanzinado, vai ter distensão abdominal, você vai ficar psicologicamente ainda mais frustrado, principalmente em pessoas que estão aí o tempo inteiro querendo emagrecer. Então, fazendo dietas e mais dietas diferentes, aí vem aquela sensação daquela eterna culpa, daquele eterno, porra, eu não consigo. De novo eu exagerei, de novo eu tive uma compulsão alimentar. Então, vocês têm que entender que a comida, a função da comida é suprir as nossas necessidades fisiológicas. Quando você não está conseguindo administrar suas emoções, não vá para a comida, porque essas emoções vão ficar ainda piores. Vá procurar apoio terapêutico. Vai para a terapia para não comer as suas emoções. E cenário ideal, vá aprender a comer. Associe um acompanhamento nutricional de forma comportamental, de forma a reprogramar seu mindset com relação às suas escolhas alimentares e todos os paradigmas e terrorismos alimentares envolvidos no processo. E vá buscar resolver as suas questões, que às vezes estão na infância, às vezes é uma questão pontual do momento que a pessoa está passando, um problema no trabalho, um problema específico em casa, com o marido, com a esposa. Então, botem uma coisa na cabeça de vocês. Não busquem se confortar com a comida. Não faça isso um hábito. E se estiver fazendo, eu tenho certeza absoluta que isso não está fazendo muito sentido, que isso lhe deixa ainda pior. Esse ciclo lhe deixa pior. Mas o que faz com que as pessoas busquem muito conforto nessa comida além dessa não administração das emoções, que não está sendo feita de forma adequada,
Aí que tá a questão do outro sabotador que eu vou trazer pra vocês, que é o aprisionamento durante a semana na alimentação de vocês. O que é que eu percebo durante 8 anos de consultório que eu faço? As pessoas, geralmente, tendem a, porque está durante a semana, trabalhando, rotina, tá ali, ó, não olha pro lado, tá o dia a dia todo programadinho direitinho. Aí as pessoas têm certa facilidade em manter um script alimentar, principalmente pessoas que vêm de histórico de dieta de muito tempo. Então, geralmente fazem dietas de cunho muito restritivo, de cunho muito rigoroso, ou no sentido de quantidade muito restrita. Então, pessoas que estão passando, de fato, fome fisiológica porque estão comendo pouco, estão gerando um déficit calórico demasiadamente grande. E vocês já aprenderam, que eu já conversei com vocês, que o fator déficit calórico é o primordial no processo do emagrecimento, da reeducação alimentar. Então, se você está fazendo isso, fazendo uma restrição muito grande de quantidade na sua alimentação durante a semana, se você, por exemplo, está comendo apenas alimentos que na sua cabeça são alimentos de dieta, comida que deve ser a maior parte, pelo menos 80%, comida nutritiva, comida saudável, comida que você comprou na feira, 100% está muito rigoroso nesse sentido qualitativo da coisa e muito rigoroso no sentido quantitativo, no sentido de estar reduzindo muito, com certeza absoluta você vai acabar tendo exageros frequentes no final de semana. Seja exagero alimentar, seja compulsão alimentar, porque você pode até conseguir fazer essa intervenção, essa estratégia durante uma semana, 2, 3 semanas, ficar ali certinho, seguindo o protocolo, 1 mês vai. Não passa disso, gente, não passa não. E aí o que vai acontecer? Todos os alimentos que você tirou da sua alimentação, principalmente alimentos que lhe dão prazer, alimentos que você gosta, você vai acabar tendo exagero posterior, depois daquele período, da 1 semana ou 4 semanas que você fez aquela intervenção. Então o que é importante? Você alinhar com o seu nutricionista, ou de forma intuitiva mesmo, colocar alimentos que você gosta, que você tem prazer, só que de forma moderada. Como é que você vai conseguir moderar alimentos que na sua cabeça até então eram comidas que não faziam parte de dieta, que são comidas que você sabe que não tem lá um valor nutritivo tão grande, que você sabe que pode ser naturalmente mais calórico? Se você tiver moderação, nenhum alimento vai lhe tirar desse processo de emagrecimento de forma leve, sem radicalismo. Você pode comer qualquer coisa e emagrecer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode me falar aí, qualquer coisa. Entende, gente? Porque todo e qualquer alimento, ele dispõe de um valor calórico. Eu tento ter muito cuidado quando eu vou trazer pra vocês essa questão da importância de se gerar um déficit calórico no processo de emagrecimento. Isso é imprescindível, de fato, para que o emagrecimento aconteça. Esse balanço calórico no final de um dia, ele ser negativo. E com qualquer alimento do mundo, esse balanço calórico no final do dia pode ser negativo. Você pode estar aí comendo 2 vezes no dia salada e pode estar em processo de ganho de gordura. Como você pode estar comendo todos os dias um pão francês, sei lá, um chocolate e estar em processo de emagrecimento. Tudo tem a ver com essa questão, gente, das quantidades e da frequência do que vocês vêm comendo. Então, botem isso na cabeça de vocês. Caso contrário, esses sabotadores vão estar sempre minando a confiança de vocês dentro desse processo de emagrecimento. Vocês sempre vão atribuir que para se conquistar seus objetivos, para se conseguir emagrecer, você vai ter que sempre estar seguindo, assim, à risca, uma dieta muito restritiva. E não é bem assim que acontece. Tudo bem? Tá certo? Outro sabotador também importante é o seguinte. Por exemplo, ou a ausência absoluta de prática de atividade física, ou pessoas que se exercitam durante a semana e no final de semana simplesmente param tudo. O que acontece? Atividade física não emagrece ninguém. A verdade é essa. Gente, Pri, como é que pode? Eu sempre cresci achando que atividade física emagrecia assim. Não tem nenhum alimento, nem atividade física, nada que valha emagrecer.
Tudo tem a ver, lembrando, a parte é meio simplista, porque tem outros parâmetros bioquímicos, principalmente, muito importantes envolvidos no processo, mas que eu não vou trazer pra vocês, que eu quero ser prática pra vocês entenderem. Mas essa questão do balanço calórico neutro é essencial no processo de emagrecimento. O que a atividade física vai fazer? Ela vai ajudar no processo, né? Vai ajudar não simplesmente no valor calórico que você gerou ali naquela sessão de treino. Sei lá, suas 150 a 500 calorias que você gerou no treino. Mas, principalmente, a questão do bem-estar proporcionado pela atividade física. O exercício físico, ele libera ele tem você consegue liberar de forma muito significativa endorfina, dopamina. Então você tem uma sensação de bem-estar. Você tem uma sensação de autocuidado, uma sensação, poxa, eu me exercitei, eu me cuidei. Até mesmo uma vontade de fazer escolhas alimentares mais saudáveis, alimentos mais nutritivos, ela aumenta quando você está se exercitando. Se você é uma pessoa que você conseguiu entender essa mentalidade, que não precisa extremismo, não precisa tirar simplesmente todos os alimentos que você tem prazer e você encaixa a atividade física na sua rotina, o processo de emagrecimento, ele vai ser ajudado, porque de certa forma você vai estar garantindo ali X calorias que você está queimando no dia. Então, se você não compensa na sua alimentação, porque não adianta nada você correr 10 km, queimar 400, 500 calorias e simplesmente chegar de forma inconsciente, poxa, treinei pra caramba, e aí você come 2 pratos, coloca 200 gramas de filé, de frango, tô falando de coisas saudáveis, tá? Come de forma exagerada. Ou então, pede um delivery de noite. Aquela atividade física ali, ela foi simplesmente nada. Não teve um efeito significativo no seu dia, pensando em emagrecimento. Porém, pensando no bem-estar, na questão de ansiedade reduzida, a atividade física vai te ajudar sim, e bastante, tá, gente? Então, esse, ao meu ver, são os principais sabotadores no processo de emagrecimento, de forma leve, sem terrorismo, sem radicalismo, tá? Então, classificar alimento, comer de forma desatenta, sem prestar atenção, não se organizar previamente para ter alimentos saudáveis e nutritivos no seu dia a dia, simplesmente não fazer não praticar atividade física, ou final de semana liberou tudo, para de fazer atividade física. Geralmente as pessoas têm um consumo calórico muito maior do que durante a semana, porque aí também o outro sabotador que eu falei pra vocês, durante a semana avalie se você tá comendo muito pouco, ou se você não tá comendo algo que você gosta, que é prazeroso. Porque a partir do momento, gente, que você consegue encaixar alimentos que te dão prazer de forma moderada, você, quando for comer aquele alimento, não vai ser um grande evento. Aquele chocolate que até então você achava que poderia lhe engordar. Aquele chocolate, aquele doce de leite que, por exemplo, você não come nunca porque na sua cabeça, quando você vai comer o pote todo. Se você come todos os dias uma colherzinha, aquela mísera colherzinha, o valor calórico dela vai estar dentro do seu aporte calórico necessário para você emagrecer. E como você come todo dia, você mata a vontade, você tem prazer naquilo, você não vai ter vontade mais de exagerar, comer 2 colheres enormes. E eu falo isso para todo e qualquer alimento. Entende? Porque essa coisa de dieta estrita me incomoda. Porque vão ter dias que você vai ter uma fome diferente de outra. Vão ter dias que você vai ter uma vontade diferente de outras. O grande lance desse processo de emagrecimento sem terrorismo, sem radicalismo, é você começar a avaliar, se perguntar, entender suas vontades. É uma vontadezinha, é uma vontadezona, vale a pena mesmo eu honrar? Faz sentido eu comer isso aqui hoje? Não, faz sentido, é algo que eu gosto muito, eu estou com muita vontade, honre. Agora, não precisa acreditar que ali vai ser a última ceia. Meu Deus do céu, eu vou comer esse bolo aqui porque daqui a um mês, eu vou ficar um mês sem poder tocar nesse bolo. Se você tem moderação, se no seu inconsciente você tem um conforto psicológico, que você pode comer aquele bolo, aquele pão de queijo, por exemplo, todos os dias, na próxima refeição eu posso comer, você não vai comer 6 pães de queijo, 10 pães de queijo, você vai comer 1, 2, vai matar a vontade. Essa é a mágica. Só que a mágica só acontece quando vocês se treinam, quando vocês perdem o medo, quando vocês buscam o resgate dessa autoconfiança quanto às suas escolhas, quanto às suas sensações, quanto aos sinais fisiológicos que o corpo de vocês mandam sobre fome, sobre saciedade, sobre satisfação, vontades, sabe, gente? Então, é realmente um processo autoterapêutico mesmo de conduzir a alimentação, tá?
E vamos lá, falando de alguns aceleradores no processo desse emagrecimento leve, sem radicalismo e sem terrorismo. Qual que é? Basicamente o oposto dos sabotadores. O que é, gente? Comer aplicando a técnica do mindfulness, então comer prestando atenção, olhar o alimento, sentir o cheiro do alimento, sentir textura, aparência, de verdade. Não é assim, que bonitinho esse discurso, não adianta porra nenhuma. Adianta sim, tá? Isso daí é baseado em estudos, baseado em fatos. Eu apliquei essa técnica há alguns anos e realmente foi muito transformador para mim. Começar a entrar nesse processo de conexão plena com as minhas escolhas alimentares. Então, o processo de sentir o cheiro, de cortar os alimentos em pedaços menores, de descansar o talher do lado do prato enquanto eu estou mastigando, mastigar devagar. O centro de regulação da nossa fome, de nossa saciedade, não é o mesmo do momento que você está comendo, tá ali mastigando os alimentos. Então, prestar atenção durante as refeições, né? Todas as texturas, as sensações que aquela comida está te proporcionando. A prática regular de atividade física, né? Que vocês já sabem, já estão careca de saber. Sobretudo pensando no processo de bem-estar mental, de redução de ansiedade, de sensação de autocuidado, de você se desconectar daquele seu eu profissional, daquele seu eu mãe, esposa, filha. Você pra você mesma. Você pra você mesma. Eu tô me cuidando. E também, assim, é muito importante tentar, eu sei que é difícil, inclusive esse foi um dos pontos que mais demorei, e ainda demora até hoje, é um pontozinho de conflito pra mim, de desassociar a atividade física com aquela coisa do queimar caloria. Bora lá que eu vou suar pra poder, ou inconscientemente comer mais, ou pra gastar o que eu comi ontem. Então, tentar enxergar a atividade física mesmo como aquele holístico do dia. Pô, tem coisa melhor? Imagine se você tivesse uma pílula que você soubesse que fosse natural, sem efeito colateral, que você soubesse que se você a tomasse, você ia se sentir muito menos ansioso, ia se sentir melhor. Essa é a atividade física. Só que a questão é preguiça de levantar, de botar o tênis no final do expediente ou de manhã cedo. Mas, gente, é isso aí. Isso é disciplina, é fazer o que não quer fazer, mesmo mas sabendo o que tem que fazer, entendendo os benefícios que aquilo ali vai ter na sua vida. Sabe? E que isso daí realmente é muito evidente. As pessoas sentem. Você aí, se você já fez ou faz, você sabe do que eu tô falando, tá? Então, esse é um potente acelerador no processo de emagrecimento de forma leve, de forma tranquila, sem radicalismo, tá? Outro ponto importantíssimo, que é, como eu falei, o oposto do sabotador, que é simplesmente olhar os alimentos como eu posso comer tudo. Parece meio louco, né, gente? Mas simplesmente olhar os alimentos como eu tenho liberdade para comê-los. Eu posso comer tudo o que eu quiser. A questão é, eu quero comer esse alimento? Eu quero mesmo comer esse alimento? Faz sentido eu escolher esse alimento aqui nessa refeição agora? Faz sentido? Quanto disso eu quero para me satisfazer? Geralmente, quando vocês trazem essas perguntas para si mesmos, a resposta, assim, a quantidade daquilo que você come geralmente é muito menor do que em uma situação que você come de forma desatenciosa. Que você come apenas no piloto automático, porque entrou na cozinha e viu algo e abriu a boca e botou lá. Então, quando você começa a usar a atenção plena, que eu falei pra vocês inicialmente, comer prestando atenção, comer sentindo um cheiro, vendo textura, comer se perguntando se aquilo ali naquele momento faz sentido. Pô, você acabou de fazer atividade física, ou você chegou de um domingo, de um final de semana, que você comeu um alimento que você sabe que não é lá tão nutritivo. Será mesmo que numa segunda-feira você já quer começar o dia, ou quer almoçar novamente alimentos super calóricos, alimentos com a carga alta de açúcar, ou de farinha demais? Será mesmo que você quer isso? Ou é alguma emoção aí mal administrada, mal elaborada, que você tá querendo fugir da dor, buscando prazer naquela comida? E aí você já sabe a consequência disso tudo. Entendem? Então, assim, é muito importante essa coisa dessa autoconexão e de não classificar os alimentos. Os alimentos são neutros, eu tenho liberdade incondicional para comer o que eu quiser. O lance é, eu quero realmente, sim, eu quero, ou não, não quero, ok? Dispensa, porque... Lembrando de novo, já sabe que para que o emagrecimento de fato aconteça de forma objetiva, a gente vai ter que se administrar para gerar o tal do balanço calórico negativo. Então,
Pri, mas eu não sei meu balanço calórico negativo. Ok, talvez você precise de buscar um nutricionista para te dar as coordenadas, te dar ideias, ou aprender, porque você não necessariamente você precisa saber quantas calorias você precisa comer para você emagrecer. Principalmente se você é uma pessoa que tem um perfil de estar o tempo inteiro naquela coisa de dieta restritiva, exagero alimentar. Dieta restritiva, exagero alimentar. Então, a partir do momento que você começa a não fazer exagero alimentar, pode ser que só você já emagrece. Então, o lance é o seguinte, a partir do momento que você gira a chave e perde o medo dos alimentos, desclassifica os alimentos, invariavelmente, gente, as quantidades se reduzem, a frequência se reduzem, dos alimentos se reduzem, porque aquele alimento deixa de ser um grande evento, deixa de ser uma grande novidade. Você não tem medo, você tem um conforto psicológico que qualquer momento, seja numa segunda, numa sexta, num sábado, num domingo, você pode comer tal alimento. O lance é, eu quero realmente? Se eu quero, quanto disso eu quero? Faz sentido pra mim comer isso aqui agora? O quanto disso eu quero comer pra me sentir bem satisfeito, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, quando a chavezinha é girada, tudo flui de forma muito mais leve, certo? Então, voltando a falar sobre os aceleradores no processo de emagrecimento tranquilo, sem terrorismo alimentar. Um ponto muito importante que eu preciso que vocês entendam para finalizar essa coisa desses aceleradores, é a autoconexão plena e absoluta dos sinais fisiológicos sobre a fome e sobre a saciedade. Porque se você come apenas porque tá na dieta, porque precisa comer aquilo, às vezes você não tá com fome nenhuma. Não faz sentido você comer se você não tem fome. O cenário ideal de alimentação saudável, equilibrada, até mesmo pensando em emagrecimento, é comer quando você tem fome. Se não tá com fome, não precisa comer, por imposição, obrigação ou por ansiedade. Às vezes, o que acontece? Não, porque tá na minha dieta, café da manhã, 8 horas da manhã. Também não faz sentido nenhum ter horários rígidos para se comer. Então, essa conexão, esse resgate da conexão com a fome e com a saciedade faz com que vocês comecem a entender como é quais são os seus gostos alimentares, como é o seu funcionamento. Porque nem eu, nem nenhum outro nutricionista sabe melhor do que você sobre os seus anseios, sobre o que funciona pra você, sobre o que você consegue ter adesão. Porque do que adianta você simplesmente estar seguindo uma estratégia de intervenção nutricional em tese maravilhosa, cenário ideal, que gere déficit calórico, que só tem alimento nutritivo, se você não vai conseguir ter uma adesão, não vai ter uma sustentabilidade ali no processo. Minha gente, emagrecimento, ele é um processo. Dificilmente você vai emagrecer em um mês o que você precisa. Salvo quem quer perder 2 quilos, beleza. Mas para quem realmente está no processo aí, que precisa ter um emagrecimento considerável de 5, 10, 20, 30 quilos, que é possível. É possível sim se encher. O lance é realmente começar a resgatar esses sinais da fome e da saciedade. Principalmente da saciedade, porque a saciedade, pessoas que estão aí com mentalidade de dietas colecionadas ao longo da vida, não sabe mais quando está satisfeita. Não, mas eu não sei, são quantas gramas? São 80 gramas de batata doce, são 60 gramas de arroz, são 70 gramas sei lá, de feijão, ou sei lá, feijão. Ainda tem gente que tem medo de comer feijão, mas enfim. Então o que acontece? Supondo, vamos lá, raciocinem comigo. Já entenderam que é o tal do déficit calórico, que é o fator mais importante para que o emagrecimento aconteça, né? Beleza. Digamos que tá na sua dieta 80 gramas de arroz, com 100 gramas de frango, com 60 gramas de feijão. Beleza, beleza. Digamos que se você não fosse pesar os alimentos, não fosse seguir uma dieta, você hoje tivesse com a fome menor, você quisesse comer apenas um frango com salada e tiraria o arroz, botaria só 2 colheres de feijão, que daria, sei lá, se a gente fosse pesar 40 gramas de feijão, e aquilo estivesse suficiente para você. Você continua com a opção de uma alimentação super saudável, nutritiva. Em tese, você estaria comendo menos calorias naquela refeição, o que em tese seria muito melhor para você, que você estaria gerando um déficit calórico ainda maior, se vocês forem raciocinar. Só que não, tá na dieta, preciso cumprir direitinho. Entende por que isso me incomoda? Ah, Pri, mas e aí se um dia eu comer a mais? Tudo bem, isso no primeiro momento há de se avaliar. Se a gente pensa em iniciar um processo de uma orientação mais individualizada, com sugestão de quantidade de alimentos, para ver se o seu comer intuitivo tá ali. E eu prefiro, ultimamente, gente, se basear em medida caseira, tá? Tipo,
um tamanho médio, 2, 3 colheres de sopa, tá? Sabe que uma pessoa que é completamente perdida em quantidades, no primeiro momento pensar em pesar, mas enfim, porque, gente, muitas vezes, muito comum, vocês comerem menos do que tá ali, por exemplo, em uma dieta. Ou se comia mais, observar por que tá comendo a mais, uma quantidade tão grande ali, que às vezes, se estivesse fazendo dieta, muita gente fala assim, poxa, tô satisfeita com essa quantidade, eu comia muito a mais. Aí a gente vai resgatando, e por que comia mais? Ou porque eu comia sem prestar atenção, ficava conversando com o marido, com o filho, repetia prato, e no final já me sentia muito cheia. Ou porque eu estava muito ansiosa, eu estava literalmente comendo minhas emoções. Sabe, gente? Então são tantas variáveis que a gente precisa analisar. Só que o mais importante é quando você não é rápido, não é em uma semana e um mês, mas é um processo que se você vai exercitando e você consegue se conectar de forma plena com os seus sinais fisiológicos de fome e saciedade, a chave gira. A chave gira, porque você não vai mais usar a comida como recurso para tapar buracos de emoções mal resolvidas. Você vai realmente usar a comida como ali uma fonte de resposta às suas necessidades fisiológicas. E quando quiser realmente ter um prazer na alimentação, que tá tudo bem também, tá? Comer algo gostoso para confraternizar um aniversário, e você já aprendeu que classificar alimento é um dos fatores mais problemáticos desse processo, você aí possivelmente não vai mais compensar quando comer uma coisa que na sua cabeça até então era algo que não era de dieta, era algo que podia lhe engordar. Sei lá, me veio na cabeça um doce. Vai pra uma festa de criança. Se você tem essa relação já leve, já de não classificar, de não ter medo dos alimentos, você possivelmente vai ser uma pessoa muito mais moderada quando você for para um evento, uma festa infantil, por exemplo. Você vai comer ali seus três docinhos, poxa, legal. A partir do momento que você começa a exagerar nos alimentos, aquele alimento que para você era delicioso, na maioria das vezes, já é desprazeroso no final, a depender da quantidade que você tá comendo. Você já começa a se sentir enjoada, se sentir pesada, empachada, distendida. Aí que vem os arrependimentos, poxa, pra que eu comer isso? Faz sentido isso, gente. Comida gostosa, ela pode ser comida. E ela pode ser comida, inclusive, na etapa de emagrecimento. Só que você vai ter que se trabalhar para aprender a comer pouco. Ai, Pri, mas é muito difícil, é muito gostoso. Sim, se é muito gostoso, é preferível que você coma todo dia aquele negócio que você acha muito gostoso. Todo santo dia, faz ali, um mês ali, eu vou até enjoar, vou comer aquilo que eu amo. Risoto, vou botar no meu almoço todo dia 2 colheres de risoto. Eu garanto pra você que essa quantidade moderada de qualquer alimento que você ame pode fazer parte da sua alimentação e você emagrecer. Eu garanto pra você. Agora, eu garanto pra você que se você ficar sem comer sempre aquilo que você ama, quando você for comer, você vai comer um prato enorme, vai repetir prato, vai comer 10 doces. E aí eu te garanto que provavelmente você não vai conseguir emagrecer dessa forma, ou ao contrário. Vai estar sempre programada aí nesse estímulozinho de ganho de gordura, mesmo lento, mas quando você olhar pra trás, em um ano você engordou lá 2 quilos, 5 quilos, o que for. Sabe, gente? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Faz sentido? Escreve aí pra mim. Então, pessoal, é isso que vocês precisam pensar, começar a colocar em prática. São ferramentas, são habilidades que eu sei que é difícil, eu sei que dá um pouco de insegurança, de desconfiança. Falar, porra, isso é tudo que eu nunca vi na vida, nunca ouvi falar. Faz muito sentido, né, Lina? Né, Bruninha? Pois inclusive, essa aqui, ó, Maria Helena, ela é uma das minhas melhores amigas, minha amiga e irmã. E eu fico brincando, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque eu falo terapia todos os dias. Mas assim, eu vou até usar ela como exemplo porque é um exemplo clássico de muitas dietas colecionadas ao longo da vida. Tem saúde, tem assim, é magra, faz atividade física, super saudável, mas morre de medo de comida. Morre de medo de comer um doce e geralmente ainda não consegue ter esse ponto de equilíbrio que aí a gente vem trabalhando. E isso aos poucos, gente. Não é da noite pro dia. Não é apenas assim, eu me ouvindo aqui um dia que vocês vão simplesmente perder o medo. Essa chavinha vai girar. É realmente treino. É realmente se deparar, se confrontar com essas inseguranças. É realmente escolher. Isso é decisão de resgatar mesmo, sabe? Essa criança que nós fomos um dia. Porque quando a gente era criança, a gente não tinha medo de comer.
A gente, assim, salvo algumas exceções, claro, mas a gente não tinha exageros alimentares, assim. A gente conseguia comer de forma muito natural, de forma muito intuitiva, a ponto da gente respeitar a nossa fome, a ponto da gente respeitar a nossa saciedade. Mas aí vem os problemas da vida, vem as dietas, vem as restrições, e aí vem as emoções mal trabalhadas, mal elaboradas, e aí a gente busca sempre o quê? Buscar fugir da dor e buscar prazer. E hoje em dia a comida, ela tem esse papel aqui exemplar e muito fácil pra gente, tá? Então, um dos pontos mais importantes é justamente essa autoconexão quanto a esses sinais fisiológicos de fome, de saciedade, de satisfação alimentar. Vocês não precisam ter medo de comida. Vocês não precisam se sentir com peso na consciência por estarem comendo um alimento gostoso, prazeroso. Tá tudo bem você comer um alimento que não seja simplesmente uma salada, super colorido, de baixo valor calórico. Tá tudo bem você ir comemorar, você sair para jantar com o marido, você ir no aniversário, você comer um alimento que você sabe que é mais calórico. Só que como é que você vai conseguir ter equilíbrio quando for para esses eventos? Como? Simplesmente comendo. Parece louco, né? Mas é justamente isso. Só que a partir do momento que você começa a ter satisfação na alimentação de vocês de forma frequente, e isso é uma linha tênue, eu preciso que vocês entendam que a comida ela não é feita pra gente ter prazer o tempo inteiro. Porque esses alimentos super palatáveis são alimentos que, em regra, não são os mais nutritivos, são alimentos mais calóricos, que não tem tantas vitaminas, minerais, e que não devem estar o tempo inteiro a gente buscando ter prazer, tem que ser tudo muito gostoso. Não. A comida, ela vem para atender nossas necessidades fisiológicas. Então, daí a ter uma organização e um planejamento alimentar saudável, uma base nutritiva forte, é importantíssimo. Porém, vocês não precisam ter peso na consciência. Quando comerem alimentos gostosos, prazerosos, que são um pouco mais calóricos, que não tem um valor nutritivo lá em cima, tá tudo bem. Qual é a base sua? É 80-20, 80% do meu tempo eu como fruta, eu como legume, eu como hortaliça, eu como proteínas. Eu não sou de comer muita gordura saturada. Maravilha! Aprenda a manejar suas exceções. Aprenda a não ter medo de comida. Aprenda a ser uma pessoa leve, equilibrada e moderada nesses alimentos. Sim, talvez, Pri, mas aí eu acho que meu emagrecimento ele vai demorar. Com certeza ele vai ser um pouco mais lento do que comparado à intervenção nutricional mais restritiva. Tanto de cunho de quantidade, que você gere um déficit calórico muito robusto, quanto com relação à frequência de determinados alimentos. Mas que você gere um déficit calórico mínimo para que esse emagrecimento, aí, seu metabolismo ele seja programado, com certeza absoluta o processo vai acontecer. E o mais importante, gente, sejam adultos. Vocês vão manter a porra do emagrecimento de vocês. Do que adianta você querer emagrecer 3, 4 quilos em um mês, e na verdade grande parte disso de água, de massa muscular que foi embora, e depois você recuperar tudo no outro mês? Para que adianta um troço desse? Sabe? Não sou contra determinadas estratégias nutricionais, low carb, um jejum ou o que for. Não sou contra nada. Já fiz todas, possíveis e impossíveis. Tudo vai haver o que funciona para você, sabe? E uma coisa que eu tenho certeza absoluta que o que não funciona para você é você viver em extremismo. Você viver retirando de forma abrupta e de forma muito radical alimentos que você tem prazer. Você não vai conseguir sustentar, tá? Vocês não vão conseguir sustentar. Então é isso, pessoal. Quis trazer aqui um pouquinho pra vocês, né? Dos principais pontos que, ao meu ver, realmente são os mais conflitantes nesse processo de emagrecimento de forma leve, sem terrorismo alimentar. Pontos que ajudam muito, né? Quando vocês começam a colocar em prática. Como eu falei pra vocês, isso é um processo. Processo diferente de dieta, que é um pedaço de papel que tem início, meio e fim. Processo não tem fim. Processo tem início. Tem meio, vai. Processo, vocês não devem ter expectativas de estar sempre assim, ó, um ascendente. Processo, ele pode ser assim, pode ter uma queda, você levanta. Aí depois a próxima queda não vai ser como a de antes, vai ser uma quedinha menor e você vai subindo. Aí depois vai ser uma quedinha mínima. Aí depois você vai falar, porra, não tô caindo, tô subindo. É assim.
É assim que acontece o processo de resgate de uma alimentação saudável, de uma alimentação equilibrada, de um processo de emagrecimento leve, sem radicalismo e sem terrorismo. Tá bom? Eu não, advogada Sura Maravilhas Boas. Obrigada a você pela atenção. Obrigada a vocês, pessoal, pela atenção, tá? Esse encontrozinho aqui tem sido muito especial pra mim, né? Que eu era um pouquinho travada, não era de fazer live, não compartilhava tanto meus conhecimentos, e assim, é um prazer, é uma honra. Isso aqui é um propósito meu, propósito de vida, que vai além de propósito profissional. Então hoje é o que eu gosto de trabalhar realmente com essa base de educar vocês, de ensiná-los, de não simplesmente fazer com que as pessoas, tanto vocês que me seguem, tantos pacientes meus, sigam regras rígidas, porque pra mim isso não faz mais sentido nenhum. Fez por um tempo, tá tudo bem. Hoje em dia não faz mais sentido. Então, um grande lance dentro de uma alimentação saudável, equilibrada, seja para emagrecimento, seja para manutenção, seja para ganho de massa muscular, é realmente esse processo de autoaprendizado, de autoconexão com tudo isso. É um processo terapêutico mesmo, eu costumo falar. Um processo bem terapêutico. Não é mesmo, Hannah? Tá sendo um prazer. É muito transformador, gente. Assim, porra, é inexplicável. Chegar assim, poder acompanhar tantas histórias de tantas e tantas. A maioria das minhas pacientes são mulheres. De, assim, falar, Pri, eu não aguento mais, assim. Eu já fiz muitas dietas, eu já tive resultados com dietas. Mas, assim, eu sempre morro na praia. Eu emagreço, depois eu engordo tudo de novo. E eu não quero isso. Eu não quero mais me sentir inadequada. Eu não quero mais deixar de sair, de ir para um evento social. Eu não quero mais ter que não saber o que comer, ter medo de comer. E quando comer, eu sempre exagero, sabe? Eu tenho histórias de mulheres com bulimia nervosa, que comem escondido dos maridos, dos filhos, depois vomitam. Então isso é muito sofrido, muito sofrido. Então, o que é que eu quero? O que é que eu quero mostrar pra vocês? É essa busca desse resgate quanto ao equilíbrio alimentar. Equilíbrio alimentar esse que pode contemplar todos os alimentos. Todos os alimentos. Eu quero que você chegue no nível que uma maçã vai ter a mesma conotação, o mesmo valor de um chocolate. Só que vai ter um momento que você vai estar calor, você tá afim de uma coisa mais saudável, mais suculenta, você vai querer maçã. Vai ter um momento que você vai querer algo mais docinho, você vai querer tomar com um cafezinho, você vai querer seu chocolate. Mas quando você for comer o seu chocolate, você não vai comer mais a barra de chocolate enorme. Você vai comer 1, 2 quadradinhos. Você não come 3, 4, porque já vai ser muito. Principalmente quando você tem um conforto que você pode comer o chocolate na próxima refeição, e na próxima, e na próxima. Só que vocês percebem que na próxima não vai ter necessidade de chocolate. Entendem? Então, quando vocês começam a enxergar a alimentação não como uma ferramenta meramente de modelar o seu corpo, de emagrecer, você começa a enxergar a alimentação como uma ferramenta de cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito, uma forma como você se sente leve, como você se sente bem nutrido, assim, sem aquela sensação de inflamação, de peso, de excesso, tudo flui. Tudo flui, porque aqueles alimentos que até então você comia de forma exagerada, não vai fazer sentido nenhum mais você comer de forma exagerada. Porque você sabe as consequências, tanto físicas quanto emocionais, e como são ruins. E a partir daí você fala, não faz sentido, não quero mais sentir isso. Pra que eu vou sentir isso? Eu quero sentir prazer. Então você vai comer um pedacinho pequeno, médio, moderado daquele alimento. Tá tudo bem, estou confortavelmente saciada, massa. Amanhã, se for o caso, eu como de novo. E de repente não vai ser amanhã, vai ser daqui a uma semana ou um mês. Sabe, gente? Então é essa chavinha que eu venho, na verdade, toda semana trazendo pra vocês, pra que vocês consigam girá-la, tá? Então, muito obrigada, tá? Pela companhia, por vocês terem ficado aqui, me ouvido. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, escrevam aqui embaixo, tá? Que eu já tô aqui finalizando, já tô nos finalmente, tá? Então, deixa eu ver se eu faltei falar com alguém. Vamos lá. Paulinha Loureiro, uma querida. Lopes Gourmet, um queridão. Faz minhas comidinhas, minhas coxinhas maravilhosas. Pronto, gente. Acho que é isso aí. Tá bom? Então,
Agradeço a participação de vocês. Um beijo. Não esqueçam, toda segunda-feira eu venho aqui bater um papo com vocês às 19 horas, tá? Trazendo todos esses principais pontos que são aceleradores e sabotadores no processo de emagrecimento leve sem terrorismo alimentar. Tá certo? Lembrando, para finalizar, que depois de amanhã, quarta-feira, é a nossa live Me Leve Pri. Então eu abro a caixinha de perguntas na quarta-feira de manhã, vocês mandam as perguntas e eu entro aqui ao vivo para respondê-las. Tá bom, gente? Um beijo, boa noite, muito obrigada pela participação de vocês. Beijo!